Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Chá das Sextas, com Roberto Pinto e um convidado muito especial. Olá, boa noite. Sexta-feira, 20 horas, estou cá como combinado. Hoje com um convidado especial, um jovem que se preocupa com o panorama nacional, que se preocupa com o futuro de Portugal. Olá, Ruben. Boa noite. Muito obrigado por teres aceito o convite. Ruben, quem és tu? Meu nome é Ruben Candeias, tenho 22 anos, sou um jovem gerente de uma loja numa companhia multinacional e sou uma pessoa que neste momento se preocupa com o estado e panorama nacional da situação que estamos a viver. De resto, estou aqui a convite do Roberto para participar, fazer a minha intervenção. Ok, Ruben, muito obrigado. Ruben, não vou ser meiguinho contigo. Sei que és uma pessoa com uma inteligência acima da média e para um jovem da tua idade é muito, muito bom e não é normal. E infelizmente isso fascina-me e daí ter-te trazido aqui ao programa. A primeira questão que eu te vou colocar, Ruben, penso que é super quente e que para mim me deixa um bocadinho apreensivo, que é como vês esta medida adotada pelo Governo em situação ao plano de contingência a partir de 15 de setembro, devido a esta pandemia? Eu acho que vai ser uma situação muito complicada. Estamos a falar de regredir neste momento o que já estávamos em marcha, já tínhamos em marcha. Estamos a falar de, a partir do dia 15 de setembro, a economia volta a ter um grande golpe, superior provavelmente ao que já teve. Estamos a falar de, novamente, ajuntamentos de pessoas limitadas, proibição de consumo de bebidas alcoólicas em espaços exteriores, esplanadas, cafés, ou estar também limitada a lotação no interior, vai gerar muito menos negócio. Concordo em parte com a situação das escolas, poderá ser um foco de contágio, aí não ponho nenhum problemas, mas temos que ver, analisar a situação muito a fundo, devido também agora às causas que vai ainda mais implicar para o turismo. Tínhamos cerca de 300% de ocupação, se não estou em erro, em termos de reservas já no Algarve em relação aos meses anteriores. Novas medidas de contingência, os turistas muito provavelmente virão desistir neste momento das reservas, vamos gerar novamente quebra, mais desemprego, vamos voltar a um sítio pior do que já estávamos. Mas vamos viver sempre reféns, vamos viver reféns da pandemia. As escolas, uma fonte de contágio, tudo bem, mas privarmos só as escolas e continuarmos a manter toda a economia, o foco mantém-se na mesma. Sim, e nunca haverá ponto de resolução. Até haver realmente uma vacina com eficácia provada, já temos várias vacinas anunciadas, ainda não temos a eficácia provada. Não sabemos que testes é que foram feitos, que não foram feitos. No caso da vacina da Rússia, da vacina da China, eventualmente na vacina que já se falou também na Coreia, não sei. Isto parece que faz-te lembrar um antigamente na corrida espacial ao espaço, não é? Exatamente, sim. Não te faz lembrar dessa situação? Sim, exatamente. Mas é a tal situação, não sabemos as eficácias, o plano inclusive é que a China pôs em prática é muito controverso, porque será apenas, as doses que eles têm será apenas para vacinar as pessoas dos chamados serviços essenciais, neste caso saúde, serviços públicos, e descarta todo o resto da população. Estamos a falar a manter vivo, neste caso 10% da população, é um exemplo figurado, e deixar os outros 90% expostos. Inclusive é quando já foi provado que as pessoas que já apanharam não estão imunes, podem voltar a ser reinfectadas com a doença. Vamos aguardar e vamos ver o que é que vai gerar, mas preocupa-te então o avanço desta medida? Um bocadinho, sim. Um bocadinho muito. Um bocadinho muito. No seguimento do que esta pandemia tem vindo
a fazer ao nosso país e à economia mundial, a ferir gravemente todos os países. Vamos olhar então para o panorama português. Preocupa-te que 20% dos trabalhadores em Portugal recebam apenas o ordenado mínimo nacional, e de que forma para o ano poderá haver um aumento de ordenado. E será que vai haver e que é sustentável? Podemos pensar isso? Poderá haver, será sempre a situação de se conseguir chegar a um acordo de concertação social. Vai sempre haver o obstáculo dos patrões, como sempre foi até agora neste momento. Julgo que um aumento igual ao que foi imposto no ano anterior, se não estou em erro, dos 75 euros, será ainda uma medida sustentável, e negociação de provavelmente um aumento igual no próximo, daqui a 2 anos. Sim, a gente tem que ver isto até daqui a 5 anos. Sim, exatamente. Será sustentável, mas a partir daí começar também a aumentar mais um pouco. Por exemplo, estamos a falar de 35 em 2 anos, nos próximos 2 anos a esses ser, por exemplo, 50, 75 euros. E já estamos a aproximar-nos da tal meta que eles tinham proposto dos 850 euros até o final da legislatura, se não estou em erro. É muito mais provável disto ir a acontecer assim do que neste momento com algumas organizações sindicalistas querem em 2 anos aumentar a 215 euros. Mas vai haver hipótese para um patrão que, com a pandemia, que eu acredito que até dezembro muitas empresas irão fechar, o desemprego aumentar, o Estado também não irá ter dinheiro para pagar desempregos, para subsídios. Eu não consigo ver um aumento, nem consigo ver sustentabilidade, e isto parece irónico, porque se não houver aumento, não houver dinheiro, não vamos gerar riqueza. Exatamente, é aquele ciclo infinito de há um aumento, pessoas têm mais dinheiro, automaticamente as pessoas gastam mais dinheiro, a economia cresce mais, rentabiliza mais, cria mais riqueza, o que permite novamente a voltar a levar a outro aumento, e assim sucessivamente. E a criar mais postos de trabalho, mais investimento. Sim, exatamente. Estamos a falar de, muito provavelmente, uma cadeia de supermercados que beneficie com o aumento dos salários, mesmo que depois tenha aquele prejuízo de ter que pagar mais aos seus trabalhadores. Estamos a falar depois dos trabalhadores de outras empresas, funcionários públicos, seja o que for, pessoas empregadas, que vão com mais ordenado, mais poder de compra às lojas, fazer as suas compras, podem pagar mais, compram mais coisas. E entramos outra vez no ciclo de eu gasto mais, a empresa enriquece mais, a empresa contrata, tem possibilidade de pagar mais aos trabalhadores e sucessivamente o mesmo ciclo. É claro que vai sempre existir senãos. Pequenas empresas, muito provavelmente será mais difícil de suportarem esses aumentos, especialmente se forem pequenas empresas em vários ramos de difícil rentabilidade. Estamos a falar que o Estado não quer saber de pequenas e médias empresas, isso é a realidade. E o dinheiro, quando veio para essas empresas, é dado a outras de amigos e lobbies. Sim, não é? Mas essa é a tal situação do país em que vivemos e que esperemos que em breve mude. É a rubrica do chá de intervenção, onde eu vou fazer então umas questões foro pessoal ao Ruben Candeias. Ruben, qual o teu maior medo? Boa questão. Acho que o meu maior medo envolve falhar, mas não a parte do falhar. Será maior. O meu maior medo será a parte das consequências do que acontecerá se eu falhar. Porque uma pessoa pode sempre falhar, mas há falhas e erros, e depois há falhas e erros. E eu sou uma pessoa que muitas vezes, com medo de falhar, prefere adotar uma abordagem mais defensiva e não correr muito o risco. Se bem que às vezes o risco compensaria se resultasse, mas como tenho medo das consequências do que poderá acontecer se falhar, corta um pouco nesse risco.
Ok, Ruben, segunda questão do chá. Qual o emprego em que serias péssimo? Arquiteto. Nem tiveste dúvidas a responder. Não. Arquiteto serias péssimo. Seria. É algum pensamento a isso, é que eu me veria mais em problemas. Primeiro, eu sou um desastre a desenhar, gosto de projetar as coisas, mas tenho o defeito de também ser um pouco perfeccionista. E o meu perfeccionismo é o ponto de eu começo a projetar uma coisa, se vejo um sítio que posso melhorar, não altero, mando abaixo e faço outra vez. E então estamos a falar num emprego em que isso seria um pouco dispendioso. Não dava mesmo. Ruben, qual a tua maior virtude? Persistência. Persistência? Sim. É a tua maior virtude. Sim. Ruben, com esta questão terminamos então e vamos voltar à dura realidade do panorama nacional. Com esta questão pergunto: a Alemanha, a Holanda, qual destes dois países terá maior influência a partir de janeiro na Europa? É uma boa questão. Estamos a falar na Alemanha, a maior economia da zona euro, também uma das com maior queda neste momento. Ainda não se sabe verdadeiramente A dimensão do desastre que estamos a falar. Ainda não há projeções finais, porque neste momento estamos, como nós, eles estão a voltar a apertar o cerco por causa da pandemia. A situação de ainda estarmos um pouco reféns e que neste momento é muito difícil haver alguma projeção sem termos neste momento dados finais concretos do que é que poderá acontecer. Sim, mas a tua opinião entre a Holanda e a Alemanha? A Alemanha tem sempre uma grande economia e que é muito difícil de ir abaixo. Pronto, neste momento está a acontecer, mas estamos a falar de um país com imensas exportações, imensas importações. Estamos a falar de um país que penso que, se não for o único, deve ser dos poucos, que empresta, pede dinheiro emprestado, que empresta aos outros países e os outros países pagam o que ele pediu emprestado para lhes emprestar. E ainda recebem juros. Exatamente. Sim. A Alemanha consegue negociar e fazer isso. Exatamente. Mas a Holanda está com um crescimento e está com uma força. Mas... E é um país super pequeno que consegue ser muito bem gerido. Exatamente. Mas aí entramos naquela questão de economias. A Alemanha no último ano tinha crescido 3,6 enquanto a Holanda cresce 1,7. Também é uma dimensão muito menor. Exatamente. Mas temos que dar o mérito. A nível de... Sim, temos que dar uma mão à palmatória. Não nos podemos esquecer que a Holanda tem o maior porto de águas profundas da Europa, que é o Porto de Roterdão, onde entra a maior parte de toda a mercadoria para a Europa, que vem dos outros continentes, ou até mesmo dentro da própria Europa, mas simplesmente do transporte marítimo em contentores. Poderíamos abrir uma segunda frente a isso, uma rivalidade que há em Portugal com o Porto de Sines, de águas profundas. Poderia ser tão grande ou maior que Roterdão, mas havia tal situação. Não interessa aos lobbies que isso aconteça. Claro. A Holanda é um país que tem uma história de se conseguir desembaraçar de situações profundas. Pronto. E a tua aposta então será a Alemanha? A minha aposta continua a ser a Alemanha. É simplesmente demasiado forte em comparação e gera muita riqueza e movimenta muito dinheiro por trás das cenas. Vai ser muito difícil, até mesmo por apoio americano, a Alemanha ir abaixo. É? Ok, então ficou feita a tua análise em relação a isto. Estou curioso, porque eu sinto aqui um dedo enorme da Holanda, mas o socialismo e a esquerda, no seu todo, achas que estão a perder terreno na Europa, por exemplo? Não falo já em todo o mundo, mas na Europa achas que o socialismo e a esquerda está a perder terreno? Neste momento, sim. Sim. E não só cá com as projeções que nós temos, mesmo lá fora, falando mesmo no caso da Alemanha, a saída da Merkel, equivalente ao nosso PS, caiu estrondosamente.
Estamos a falar de primeira força política para as últimas sondagens para a terceira. Yeah. Isso é impensável, era impensável. E até há uns anos era impensável. Também a tal situação, Merkel muito provavelmente será o último mandato dela. E estamos a falar também, temos países como a Polónia, a Hungria, Sim, mas... que são uma força de direita. Sim, sempre foram, mas isso já é uma espécie de tradição nos países das quedas do Bloco de Leste. Pronto, antigos países soviéticos, não só a Polónia e a Hungria, também tínhamos o caso da Roménia. Sim, da Roménia, exato. E está com um crescimento que já está, que vinha de um país de terceiro mundo e que está com um crescimento que é uma coisa brutal. Até investimento estrangeiro é dos países que está a sofrer maior investimento estrangeiro. Sim, exatamente. Agora vamos ver, porque isto tem tendência a ser um ciclo um pouco já vicioso de direita cai, mas deixa as coisas em condições, vem a esquerda, depois depende também do tipo de esquerda que estamos a falar, e há aquela esquerda que se consegue controlar, ser ali uma força mais, vamos dizer, neutra e consegue manter as coisas em equilíbrio, em balanço, mas depois também temos aqueles casos da esquerda de ou é tudo ou é nada, e a maior parte das vezes há em nada. Estamos a falar de ditaduras e extremas. Sim, eu também. Aliás, eu faço-te uma pergunta. Conheces algum país de esquerda que esteja bem? De esquerda não. Não existe, pois não. Acho que já respondeste à questão. E não só a isso, podemos entrar por aquela situação mesmo do próprio comunismo, mas o exemplo que temos é a China, neste caso. Tínhamos um país que era extremamente comunista em todos os seus ideais e que estava a afundar-se ele próprio. E o presidente chinês, o Xi Jinping, acho que é assim que ele se chama, percebeu isso e fez o que fez. Parcialmente capitalizou a própria economia, adotando uma espécie de intermédio entre o modelo capitalista e comunista. Ou seja, em termos políticos, para todos os efeitos, eles continuam a ser comunistas, mas a economia já é uma economia capitalista. Estamos a falar, vivemos normalmente, o país em termos económicos, para todos os efeitos, é como um país como os Estados Unidos, mas em termos políticos continua a ser uma ditadura. Exato. Não é fácil, não é? E vamos vendo o que é que vai desenrolar. Eu vou ter cá sempre um convidado para irmos debatendo estes temas. Ruben, quero agradecer a tua presença. Teria todo o gosto em continuarmos a falar, mas ainda vamos dar cabo destes brownies e do chá, não é? E espero que tudo corra bem e que a gente se encontre mais vezes para debater estas situações. Ruben, muito obrigado pela tua presença. Como sempre, peço-vos, coloquem os vossos likes, os vossos comentários, subscrevam o canal, sigam. Temos tido uma evolução enorme a nível de visualizações. Muito obrigado. Quero contar e quero agradecer desde já com o vosso apoio. Adeus e obrigado. Não percam o próximo Chá das Sextas às 20 horas, porque eu também não. Foi o episódio de Chá das Sextas, mas não percam o próximo para a semana, com um novo convidado, mas com a mesma boa disposição.